por esse dia abençoado, calmo, tranquilo, que afaga os nossos corações, pedindo a Ti, Senhor, proteção e amparo para o nosso trabalho que se inicia, agradecendo, Senhor, a nossa doutrina de amor e de paz, que tanto nos orienta, que nos traz o acalanto para seguirmos no nosso dia a dia, na nossa busca, no nosso trabalho. Pedindo, Senhor, por essa semana que se inicia, que possa ser uma semana de bênção, de paz e oportunidade. Pedimos, Senhor, em favor dos nossos irmãos que hoje não puderem estar aqui conosco, que eles recebam o seu amparo, a sua proteção e a sua harmonia. Agradecido, Senhor, na certeza que a espiritualidade vai nos envolver o nosso orador, que possamos ter harmonia, entendimento e levar para os nossos lares a sua paz e a sua harmonia. Que assim seja, Senhor. Então, pessoal, hoje nós temos o nosso irmão Bruno Paiva, da cidade de Valentim Gentil, do Centro Caminho da Luz. Bruno, fique à vontade, tá? E obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Bom dia a todos. Que a paz, a luz, o amor do nosso querido e amado Mestre Jesus faça presente em todos os nossos corações. Gostaria imensamente de agradecer a oportunidade, ao convite dessa casa, que nos recebe sempre de portas abertas, uma casa tão maravilhosa, uma casa que faz tanto bem, que procura sempre ajudar o próximo. Estamos todos muito bem amparados no dia de hoje e sempre. Falar da doutrina espírita é nós lembrarmos sempre da caridade. Quando eu adentrei aqui, eu vi o pessoal fazendo a sopa, aquele cheiro, né? Há não muito tempo atrás, o pessoal perguntava qual religião, o que você frequentava. Muitos falavam que frequentavam o centro espírita, o pessoal ficava um pouco meio que assustado, meio assim, né, preconceituoso, vamos dizer. Mas, graças a Deus, com o trabalhinho, né, pouquinho em pouquinho, hoje em dia mudou muito isso. Então hoje a gente pergunta para a pessoa, o que você faz? Eu frequento o centro espírita. Ah, lá onde, Casa da Sopa, é lá onde tem a fraternidade, onde tem ajuda. Então mudou muito isso, né? Lembrei bem a hora que a gente chegou aqui, que eu senti esse cheiro da sopa, a gente lembra, né, muito disso. Eu não faço muito tempo que estou dentro da doutrina espírita, apenas 10 anos, 11 anos que estou dentro da doutrina espírita, mas tem muitas pessoas que estão bem mais tempo aí, sabem muito bem disso. Então hoje, graças a Deus, graças ao trabalho de todos, né, que vem envolvendo, a gente consegue ver esse trabalho maravilhoso que a doutrina espírita vem realizando, né, e vem cada vez mais agradando, vem ajudando, vem colocando em prática aquilo que Jesus sempre espera de cada um de nós. Qual é o principal objetivo do Espiritismo? Né? Qual é o principal objetivo do Espiritismo? É a formação do ser humano de bem. Esse é o principal objetivo do Espiritismo. E existem várias ferramentas para essa transformação do ser humano de bem. Jesus, que veio aqui na Terra há 2025 anos atrás, e até hoje a gente pega os ensinamentos, pega os textos deixados, as mensagens deixadas, né, os exemplos deixados, e a gente vê que é tão atual até o dia de hoje. Passados-se 2025 anos, como ainda é atual todos esses ensinamentos para cada um de nós. Ele deixou bem claro que ele era o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém poderia ir ao Pai se não fosse por ele. Ele deixou bem claro isso para nós. Né? O que ele espera quando ele diz essa frase para nós, esses ensinamentos para nós? Né? Que possamos seguir os ensinamentos que ele deixou, os exemplos que ele deixou. Né? E foram vários ensinamentos, várias coisas bacanas que ele deixou para cada um de nós, para que possamos trilhar o nosso caminho com mais, vamos dizer, com mais confiança, né? Para chegarmos, sim, ao nosso Pai Criador. Ele também falou, né, deixou bem claro, que ele mandaria um Consolador prometido. E hoje nós sabemos muito bem que esse Consolador prometido
é essa grande, maravilhosa doutrina espírita, que tanto nos acolhe, tanto nos ampara, tanto nos mostra e abre caminhos para cada um de nós. Eu vejo dentro da doutrina espírita a luz que tem. Cada vez que nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Espíritos, enfim, às vezes nós estamos tão desesperados, passando por situações, por aflições, por percas, e muitas vezes a gente busca o Evangelho segundo o Espírito, mas cada vez que a gente abre, a gente aprende um pouquinho mais, a gente retorna no caminho, né? Então é muito maravilhoso a gente ter e estar hoje dentro dessa doutrina espírita. E, como eu comecei dizendo, que o Espiritismo, o principal objetivo dele, é a formação do ser humano de bem. Então, Deus é tão maravilhoso. Na pergunta número 1, Allan Kardec começa perguntando, né, aos Espíritos da Verdade, o que é Deus? Até hoje nós nos perguntamos, o que é Deus? O que é esse Pai Criador? E a resposta dos Espíritos da Verdade, ele era a inteligência suprema. Ele é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de todas as coisas. Todas as coisas. Ele é bom, mas ele é justo. Então, a gente vê a perfeição de Deus em cada detalhe, em cada situação. Ele está sempre no comando de tudo. Como ele mandaria, Jesus deixou bem claro que mandaria esse Consolador prometido, que essa doutrina espírita que nós estamos, e o principal objetivo dela é a formação do ser humano de bem, ele manda também com ela, né, os trabalhos para que possamos nos transformar nesse ser humano de bem, né? E o que é esses trabalhos? Quais são esses trabalhos que a doutrina espírita nos proporciona? Hoje nós iremos falar um pouquinho, né? Tem vários trabalhos que é realizado dentro de uma casa espírita. Eu separei ali 14, mas a gente não consegue falar todos eles, né? A gente vai falar 2, 3, para a gente ter uma noção de tanto trabalho que tem uma casa espírita, na qual ela ajuda a nos transformar nesse ser humano de bem. O primeiro eu vou começar dizendo, como eu comecei entrando, que eu fiquei sentindo esse cheiro da sopa, o trabalho fraterno, né? Que a casa espírita proporciona. Muitas vezes as pessoas falam, a gente faz a sopa aqui, quem é mais beneficiado somos nós que fazemos. Sim, no momento que a gente está fazendo aquela sopa, a gente faz com todo o amor, com toda a dedicação. Muitas vezes nós lá fora estamos passando por um momento de aflição, de dificuldade, mas como nós estamos aqui, descascando aquela cebola, conversando com o próximo, ajeitando aquela batata, fazendo as coisas, parece que nós esquecemos das coisas lá fora. Isso é uma mudança que nós temos, né? De esquecer, de sempre ter o pensamento positivo. Como é gostoso a gente poder reunir, fazer, né? Distribuir esse alimento com tanto amor. Quantos espíritos não estão ali ajudando, olhando para cada um daquilo lá, a marmita que será servida com a sopa, muitas delas com o remédio necessário para uma pessoa que está necessitada, né? A gente sabe como é maravilhoso esse trabalho da equipe espiritual. Então, esse trabalho fraterno de ajudar o próximo, de servir, dentro da doutrina espírita a gente sempre vê, sempre observa isso. O principal objetivo do Espiritismo também é esse, mostrar que nós estamos aqui para servir ao próximo, né? A felicidade está em servir. Quando a gente vê a alegria, quando a gente sai, a gente acha que nós temos problemas. A Casa Espírita também faz esse trabalho, né? Trabalho fraterno, de ir até as casas, conversar, ao mesmo levar uma sopa. O nosso irmão disse que hoje também vai levar alguns alimentos que ganhou para algumas casas. A gente vê que muitas vezes a gente acha que tem problemas, a gente não tem problema nenhum, né? A gente vê que tem pessoas que estão precisando muito e que às vezes o que elas mais precisam não é às vezes alimento, não é às vezes o dinheiro em si, é uma conversa, é um diálogo, é um abraço. Então a Casa Espírita, os trabalhos que a Casa Espírita nos proporciona é para abrir nossos olhos, né? Para mostrar que muitas vezes a gente acha que tem problemas, que tem dificuldade, quando a gente olha o próximo e vê que nós podemos ajudar o próximo, né? O principal objetivo do Espiritismo, essa formação do ser humano do bem, é essa faculdade que nós trabalhamos em ajudar o próximo. Na verdade, tudo isso reflete a nós mesmos, né? E ver o tanto que nós somos ainda abençoados. Umas coisas que a gente pode observar é a saúde. Só de nós estarmos aqui hoje, conseguir fazer a sopa, conseguir nos movimentar, conseguir fazer... Olha como é perfeito, né?
Então a gente começa a observar essa transformação do ser humano de bem, junto com o trabalho da casa, a gente começa a encaixar as coisas, a perfeição de Deus. A gente vê que todos nós somos importantes, né? Cada um tem o seu papel. Costumo dizer, né, sempre em todas as minhas palestras, a casa espírita é muito importante para cada um de nós, mas nós somos muito importantes dentro de uma casa espírita. Nós precisamos, né, quando a gente adentra a doutrina espírita e é nos colocado um trabalho a ser feito, a responsabilidade, nós precisamos ter esse compromisso, enxergar isso, ver cada um, a importância que tem aqui. A pessoa que vem aqui para fazer uma limpeza, que nós chegamos tudo limpinho, organizado, a pessoa que mexe com o som, a pessoa que vem para poder ajudar na sopa, aquela pessoa que pega essa sopa e vai levar, aquela pessoa que vem assistir a palestra, a energia positiva é mandada, tudo tem o seu papel. Aí quando a gente volta na questão número 1, a inteligência suprema, é incrível. Nós da doutrina espírita acreditamos em Deus. A primeira coisa, né, no pilar, é acreditar nesse Deus, a inteligência suprema. Quando a gente começa a observar a nossa cidade, vamos falar um pouquinho de onde a gente mora, né, numa cidade, a importância que tem cada um. Vou dar um exemplo. Você imagina Votuporanga uma semana sem os coletores de lixo. Uma semana. Imagina Votuporanga uma semana sem os médicos. Não é só esses dois. Imagina sem aquela pessoa que levanta, que madruga para poder tirar um leite, e trazer o leite, para poder fazer um pão. Aquela pessoa que está no posto de gasolina abastecendo. Aquela pessoa que trabalha numa farmácia te servindo. É inteligência suprema. Nós somos como um quebra-cabeça. Cada um tem um papel fundamental. Não adianta querer o médico querer fazer um serviço de um coletor. Não adianta o coletor querer fazer um... Não dá certo. Cada um tem o seu papel fundamental. A gente diz que as nossas faculdades, os nossos talentos, cada um tem o seu talento, né, de poder chegar e fazer aquele trabalho. Então as pessoas às vezes pegam uma pedra e transformam aquilo numa escultura. E tem pessoas que não conseguem enxergar aquela pedra e pensar que ela pode se transformar numa escultura. E assim somos nós, cada um com o seu papel fundamental. Né? Todos têm um papel importantíssimo. Dentro de uma casa espírita, não é só porque um é médio, que trabalha com a mediunidade, ou outro que vem aqui fazer sua limpeza, que tem diferença. Todos têm papel fundamental. Todos têm a importância, têm a responsabilidade dentro do centro espírita. Né? Às vezes a gente conversa, a gente chega no centro, e pergunta para as pessoas, o que você faz, qual é o seu trabalho no centro? Eu só sou um passista. Eu só vou no centro para poder assistir palestra. Cada um tem o seu papel fundamental. Cada um tem a sua importância. Assim como cada um de nós temos um papel dentro do nosso serviço. Comece a observar isso. Nossa, eu dentro do meu serviço eu faço isso, eu posso ajudar o próximo. Dentro da nossa família, cada um tem um papel. Às vezes a esposa é mais calma, o marido é mais agitado, um aprende com o outro, faz o balanço. Às vezes os filhos vêm mais calmos para ensinar os pais. Ou os filhos vêm muito acelerados para corrigir os pais. É o quebra-cabeça, a importância de cada um. Né? Então, o primeiro trabalho que a Casa Espírita faz é esse trabalho de entrega de sopa, de alimentos, né? De confraternização, vamos dizer, de ajudar um para o próximo. Né? Outro trabalho que a Casa Espírita faz é as palestras, é os estudos que a Casa Espírita nos proporciona. O estudo nada mais é do que a gente aprender o que é o Espiritismo, aprender o trabalho que os Espíritos fazem. Né? A gente, através do estudo, entende que nós, encarnados, ajudamos os desencarnados e os desencarnados nos ajudamos. É uma troca de ajuda. No momento como esse de palestra, tem 10 pessoas, tem 50 desencarnados aqui escutando, vendo o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele precisa fazer para melhorar no plano espiritual. Então é uma troca, é uma ajuda. Através de um estudo, a gente consegue ver quantos trabalhos, né, os médios tiveram, a espiritualidade tiveram para trazer informações para nós. A gente sabe que através de um passe, quantas energias a gente consegue
tirar energias ruins, colocar energias boas, né? Às vezes, através de um trabalho de passe, a gente consegue tirar um obsessor que está ali com a pessoa. A gente, através do estudo, começa a aprender um pouquinho. Porque muitas vezes, quando a gente fala com uma pessoa que está precisando, às vezes ela está obsediada, mas não conhece o espiritismo, você fala para ela, vai lá no centro espírita, escuta uma palestra, vê uma palestra, como é que é, toma um passe. Eles acham que vai vir aqui, vai ver espírito. Não é assim. A gente precisa explicar. Nada mais é do que escutar as palavras de Jesus, os ensinamentos, o amor. A doutrina espírita, o pilar da doutrina espírita não é só a mediunidade, ver espírito. Não é só isso. É mostrar o amor, mostrar o caminho através da mediunidade. A gente consegue ter essas informações e passar para cada um de nós. Os espíritos desencarnados, muitos deles nem sabem que desencarnou. Num trabalho mediúnico que a gente tem, que a gente faz a comunicação com esses espíritos, às vezes ele está desencarnado há tempo e nem sabe que desencarnou. Ele fala para nós, eu estou lá com a minha família, mas a família minha não conversa comigo. Eu pergunto uma coisa, eles não sabem. E assim a gente precisa ajudá-lo, ampará-lo, né? Então, o estudo, a palestra, né, os ensinamentos que a Casa Espírita traz é sobre o amor, sobre amar ao próximo, sobre o trabalho. Quantas vezes a gente não fala, a gente menciona o nosso grandioso Chico Xavier, quanto trabalho que ele fez. É lógico que cada um de nós temos o seu papel. Jesus, quando veio para nós, deixa eu brincar aquela parábola dos trabalhadores de última hora. Uns precisam trabalhar tanto, os outros só meia horinha. Chico Xavier, o tanto de trabalho que Chico Xavier fez, e cada um de nós só precisamos fazer meia horinha de trabalho. Às vezes vir na casa, fazer uma sopa, entregar uma sopa, conversar com as pessoas, né, dialogar. A gente fala muito da caridade, dentro da doutrina espírita, a gente fala muito da caridade, em ajudar o próximo. E quando a gente fala em caridade, a gente acha que é só doar dinheiro, doar alimento. E hoje em dia a gente entende que a caridade que mais falta é a caridade moral. Que é o quê? O diálogo, a conversa, o abraço, como está cada vez mais distante. A gente começa a enxergar a tecnologia como está nos ajudando tanto. Às vezes a gente tem um pai e uma mãe que mora a 2.000, 3.000 quilômetros, mora lá no Japão, é do outro lado do mundo. E a gente consegue conversar com ele ao vivo, assim, ó. Mas muitas vezes a gente não faz isso. A gente não tira o momento para dizer, pai e mãe, como é que vocês estão? Ou os filhos, né? Aquele abraço. Eu gosto sempre de lembrar, nossa família sempre nos reúne, graças a Deus, temos uma família muito aconchegante, né? Maravilhosa. E eu sempre gosto de ver isso daí, de lembrar, vocês vão ver isso. Todo domingo, geralmente antes da pandemia, o pessoal fazia muito isso. Todo domingo era como se diz, como se fosse uma lei, vamos dizer assim, reunir na família para comer aquele macarrão, aquele frango caipira, aquele quiabo, aquela polenta que a avó fazia, reunia todo mundo, os avós, as crianças, os netos, os filhos em casa. Tinha aquele diálogo, aquela conversa, aí como é que tá, e conversava, contava piada, né, comia aquele banquete. E parece que hoje deu tá meio que disperso isso. Não está tendo mais essas reuniões em família. E quando tem, parece que cada um está no seu mundo, no celular parado ali, não tem mais o diálogo, não tem mais a conversa. Então, está faltando essa caridade, a caridade moral. Às vezes a gente vai numa casa de uma família que você vê que ela tem necessidade sim de alimento, de roupa, enfim, mas parece que ela mais necessita de um abraço, de uma conversa, de um diálogo, de um bom dia. Então a doutrina espírita vem nos mostrar que nós precisamos para com o próximo. É tão maravilhoso a gente poder enxergar isso. E vai nos transformando nesse ser humano do bem. Né? Outro trabalho que a Casa Espírita faz, que é o trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico é aqueles médios mais extensivos, vamos dizer assim, eles estão com a mediunidade mais aflorada, pois sabemos que todos nós somos médios. Uns mais aflorados, outros ainda não, mas todos nós somos médios. Então, a Casa Espírita, através do trabalho mediúnico, né, reúne os médios e ali é feito a comunicação
o diálogo com os espíritos desencarnados. Muitas vezes está do lado de um irmão e está prejudicando. Uns porque querem fazer o mal, porque acham que ele fez o mal em outras vidas, e o outro porque às vezes está doente, não sabe da sua condição de desencarne, e fica perto da pessoa, passando tudo aquilo para ela, sem querer fazer o mal, mas fazendo, porque não tem essa noção. Então, no trabalho mediúnico é feito um amparo desses espíritos, no qual ajudamos eles e eles nos ajudam. Então, uma reunião mediúnica, ali é só os médios, é uma reunião mais fechada da casa, e é colocado naquele caderninho, aqui tem, né? É colocado o nome dos encarnados e desencarnados. Ou às vezes a pessoa que está passando por um momento de perturbação, de aflição, de dor, que não está se sentindo bem, às vezes liga para o dirigente da casa, ou alguma pessoa aqui da casa, fala, coloca meu nome lá no livrinho, e é colocado. E no dia da reunião é feita uma prece, uma vibração, e naquele momento é trazido às vezes esse espírito que está prejudicando o próximo. E é mostrado para ele o que ele está fazendo. A doutrina espírita sempre nos fala do perdão, de perdoar ao próximo. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, qual que é o verdadeiro significado da palavra caridade? E a gente vê que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos é o que a doutrina espírita nos oferece, ser bom para com todos. É para conosco, é para com nossos irmãos, é para com as pessoas que estão do nosso lado, é ser bom o tempo todo. Indulgência com as imperfeições alheias é entender que cada um tem o seu lado bom e tem as suas imperfeições. Não cabe a nós julgarmos. A gente vê que aquela pessoa, mas aquela pessoa meio descontrolada, não cabe a nós julgarmos, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele sabe muito bem o que tem, o que não tem que fazer, o que aquela pessoa pode ou não fazer, né? Então não cabe a nós. E o terceiro item é perdão. Por que eu voltei nisso? Porque muitas vezes o trabalho, né, esse processo de obsessão, ele é formado por causa que as pessoas não perdoam, não têm a facilidade em perdoar. Muitas vezes a pessoa nos magoa, nos fere, nos deixa mal, nos deixa nessa aflição. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar que nós temos a reencarnação. Nós já tivemos outras reencarnações. É isso que nos ampara. Nós precisamos perdoar. E quando nós não perdoamos, quando nós guardamos mágoa, quando nós ficamos com aquela pessoa e não queremos perdoar, querendo o ódio, querendo o mal daquela pessoa, nós não estamos fazendo nada mais do que fazendo um convite bem bonito para ela, um convite bem maravilhoso, bem ilustrado para a próxima reencarnação, para ficarmos juntos. Então, quando a gente não perdoa aquela situação, não perdoa aquela pessoa, nós estamos dando um convite para retornarmos, reencarnarmos juntos. Então, por isso que nós pedimos sempre o perdão. No trabalho mediúnico, quando a gente vê um espírito desse que está querendo fazer um mal, a gente dialoga com ele através do médium psicofônico e um doutrinador e pede para ele por que você está do lado daquela pessoa fazendo tanto mal, vibrando tão energia negativa para aquela pessoa. Ela me fez muito mal lá atrás. Ou ela me matou, ou ela fez um mal, eu sofri na mão dela, e eu quero me vingar. E nós falamos do perdão. Não, mas foi ela que me magoou. E nesse momento, nós pedimos para que a espiritualidade mostre para ele quem começou tudo isso. E através das outras reencarnações, é mostrado para esse espírito o mal que ele fez, não só às vezes para aquela pessoa, mas para outras pessoas. E por isso que ele passou por aquela situação. E que não necessariamente aquela pessoa que está ali fez o mal só assim para ela. A pessoa pagou com a mesma moeda, né? Você não fez o mal, você vai ter que pagar por aquilo. É as consequências. Às vezes a gente da doutrina do Espírito não fala pagar, não existe, né? Não tem esse olho por olho, dente por dente. Mas existe a lei de ação e reação. Então é mostrado para esse espírito que está ali obsediando que ele também fez um mal lá atrás. Ele também prejudicou pessoas lá atrás, assim como é na nossa vida real. Às vezes a pessoa nos magoou, mas a gente para e pensa, eu estou dando a doutrina espírita, eu tive várias outras reencarnações, será que o que a pessoa fez para mim, eu não fiz com outras pessoas lá atrás?
Quando a gente começa a pensar assim, a ver desse outro lado, fica mais fácil de perdoar. Porque muitas vezes a gente sabe disso, o amor perdoa muito, mas não livra tudo. É a lei de ação e reação. Deus é bom e Deus é justo. Deus é tão bom que nos dá essa outra oportunidade, mas Deus é justo para que nós possamos, recuperar aquilo que nós não fizemos. Então, quando a gente começa dentro da doutrina espírita, enxergar isso, olhar isso, nossa, essa pessoa passou eu para trás, será que não é uma dívida que eu acabei de pagar? Vou perdoar. E se ela fez isso para mim e eu não tenho feito nada, e eu não preciso perdoar ela nem nada, a gente passa por isso, as consequências é dela mesmo. A gente sabe da lei de ação e reação. Então, se aquela pessoa foi mal comigo, ela vai ter a ação. Ela vai ter a reação daquilo que ela fez. Então a gente começa a olhar para o próximo um pouquinho mais diferente. A gente começa a enxergar diferente as coisas. E esses ensinamentos que é passado dentro da doutrina espírita, às vezes tem pessoas, que a gente convive, que a gente trabalha, que a gente às vezes mora junto, e não tem esse conhecimento, que não tem essas informações. Então para ele sempre fala aquele ditado: eu não tenho sangue de barata, eu não vou levar as coisas para casa, eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo, você leva um convite, pedindo para mais uma vez estar junto com aquela criatura. Então quando a gente às vezes não tem aquela, meu santo não bate com aquela pessoa, ore por ela. Jesus deixou isso para nós. Ore pelos seus inimigos. O que ele quis dizer com isso? Esqueça eles. Nós fizemos muitas coisas lá atrás. Com a graça de Deus, essa bondade, esse amor infinito que Deus tem para nós, Ele nos proporciona o véu do esquecimento, para que nós não lembramos daquilo que nós fizemos no passado. Tem pessoas que ainda têm vontade, não, eu quero saber o que eu fiz para poder saber o que eu estou passando por isso agora. Não, querido. Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de todas as coisas. Se fosse para nós lembrarmos do passado, você poderia ter certeza que essa inteligência suprema faria que a gente lembrasse. Então, para a gente não lembrar que nós não fomos coisas boas, nós não fizemos coisas boas no passado. Para estarmos reencarnados? Não. Mas nós estamos melhorando. Nós estamos na nossa melhor reencarnação. Nós estamos na melhor oportunidade que estamos tendo. Cada reencarnação nós melhoramos um pouquinho. E nós precisaremos ainda de muitas reencarnações. Nós vemos que nós temos as más tendências ainda. As pessoas às vezes a gente consegue observar que pessoas que ainda é nervosas, que ainda não perdoam. Então a gente ainda vai ter que ter várias reencarnações. Então quando a gente, dentro da doutrina espírita, começa a enxergar isso, ver essa imortalidade da alma, enxergar que tivemos outras reencarnações, que também passamos por aflições, que também magoamos outras pessoas lá atrás, o perdão fica mais fácil. E a gente começa a enxergar em várias obras, várias oportunidades, que quando a gente retribui o mal que nós recebemos com o bem, nós já estamos bem evoluídos. Nós estamos plantando. Dentro da doutrina espírita, a gente sempre fala do plantio e da colheita. Então, nós precisamos plantar o bem. Porque dentro da doutrina espírita, dentro de um trabalho mediúnico, a gente sempre fala isso. O que você está plantando, meu irmão, você vai ter que colher. Então, uma hora ou outra, nós precisamos colher. Se eu estou fazendo bem e está acontecendo coisas ruins, calma. Quando a gente coloca uma sementinha no chão, hoje, amanhã ela não está com fruto. Ela demora. Ela precisa germinar, ela precisa crescer, ela precisa passar por aflições, chuva, sol, vento. Depois ela precisa florir, para depois dar o fruto. E o fruto vem verde. Depois ele vai madurar. Então leva um tempo. Então nós precisamos plantar hoje, para lá na frente a gente conseguir colher. E se nós não conseguimos colher, nós deixamos esse fruto para os próximos colher. É isso que a doutrina espírita vem nos mostrar. Essa transformação do ser humano do bem começa de nós. O maior mandamento de Deus, que Jesus deixou para nós, é amar a Deus sobre todas.
O mundo pode estar acabando para você, pode estar naquela dor profunda. Ama Deus sobre todas as coisas. Ele não pediu para nós amarmos na felicidade, na alegria, não, em todas as coisas. E o segundo maior mandamento, que ainda, a hora que a gente escuta, parece ser fácil, mas é muito difícil ainda hoje colocar na prática. Amar ao próximo como a ti mesmo. O que é amar ao próximo como a ti mesmo? É primeiro se aceitar. A gente precisa se aceitar. A gente precisa entender que nós somos seres, né, que ainda pecamos, que ainda estamos em evolução. É aceitar que nós temos as nossas dificuldades e que nós iremos ter aflição, sim. Às vezes a gente sai de uma hoje e se prepara, e logo vai ter outra. É sempre assim. Gosto de ver um vídeo que uma mulher comentou que ela tinha cometeu o suicídio, e um médico chega para ela e fala que o sentido da vida é aqueles batimentos cardíacos. Ela falou, ué, é lógico, é o batimento do coração. Ou não? A vida é feita de altos e baixos. Altos e baixos. Então, se eu estou mal, se eu estou ruim, pode ficar tranquilo. Vai melhorar. Vai ter que ter um pique, senão a gente morre. E quando eu estiver na alegria, estiver bem, estiver alegre, tudo está bem, se prepara. Porque logo vem a carne. Nós, a doutrina espírita, a gente já sabe disso. Quando nós saímos de um problema que a gente achou que era grande, prepare-se. E vai vir outro maior. Ah, Bruno, é assim. A vida nossa é assim. Acostume-se. Problemas, problemas e problemas. Para que nós possamos resolver, para que nós possamos ser melhor. Eu sempre costumo dizer, muitas vezes na felicidade, na alegria, no aniversário, no momento bom, quase a gente não lembra de Deus, de Jesus. Vai ter o Natal agora, né? Muitas vezes naquele momento de festividade, de alegria, de aquele banquete farto, nós esquecemos do principal, de Jesus. Agora, quando você está no fundo do poço, quando você está com aquela dor, quando você está desesperado, o que não sai da sua mente? Jesus, Deus, por que comigo? Deus, Jesus. Nós precisamos dessas dores para nos mostrar o caminho certo. Então essas dores são necessárias. Nós possamos aprender a viver com elas. E com a doutrina espírita fica um pouquinho mais fácil. A gente consegue ter essa visão de tudo vai dar certo, tudo vai ser melhor. Mas não que vai ser aliviado. Só vai nos ajudar. Escuto muita gente falando, Bruno, parece que depois que eu entrei da doutrina espírita, parece que os problemas triplicaram. Sim, é verdade. E vai triplicar mesmo. Porque você vai estar estudando, você vai estar preparado para enfrentar esses problemas que iriam surgir. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente, como eu comecei dizendo, eu separei 14 trabalhos que uma casa espírita faz e nos proporciona para essa transformação do ser humano do bem. Nós falamos só 2,5. Tem muitas coisas que uma casa espírita nos proporciona. Mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente a convite da casa. Que Jesus nos abençoe.